Então hoje a gente tem a alegria de apresentar para vocês o trabalho da Raquel Luiza de Carvalho. A Raquel é a docente mais nova da zoologia e também do Instituto. Fez o mestrado na Universidade Federal de Lavras, com glândulas aí, com secreções das glândulas do pigídeo, dos escarabeídeos aí, que afetavam as formigas. Fez o doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, com os escarabeídeos e formigas das savanas, e depois fez pós-doutorado na Universidade de Lancaster, outro pós-doutorado na Universidade de Glasgow e um outro aqui na USP, e daí virou docente nossa. Ela também é associada, professora associada com a Universidade Federal de Lavras, com a Universidade de Glasgow e também com a Universidade de Bristol. E trabalha com patógenos, zoonoses, paisagem, a biodiversidade dos escarabeídeos, com a Amazônia e também com o uso com os escarabeídeos e o uso da terra. Já publicou 31 papers, um livro e 7 capítulos de livro. Então, um aplauso aí para a nossa mais recente docente. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aqui. É um prazer estar hoje aqui para apresentar um pouco da minha linha de pesquisa. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os insetos como bioindicadores para a conservação e para a saúde pública da coleta de campo à síntese científica. Então, eu separei minha palestra em 3 partes. A primeira, de trabalhos que eu já publiquei, que eu fiz mais no passado, que eu estou fazendo hoje, e alguns trabalhos em termos de perspectivas futuras. Então, primeiro eu fiz uma linha do tempo, né, mostrando quais instituições que eu passei ao longo da minha carreira, né, assim quais grupos taxonômicos eu fui trabalhando. Então, na minha graduação, né, eu fiz em Ouro Preto e eu trabalhei principalmente com insetos herbívoros de dossel, coleópteras. Fiz o meu mestrado em entomologia na Universidade Federal de Lavras, que eu trabalhei com os besouros escarabeíneos, também conhecido como besouros rola-bosta, e formigas. O meu doutorado eu fiz na Universidade Federal de Uberlândia e o meu sanduíche na Charles Darwin University, trabalhando com besouros e com formigas também. E aí, entre 2020 e 2022, foi o meu primeiro pós-doc, onde eu comecei a trabalhar com síntese, com a ciência de síntese, e que além de incluir besouros e formigas, eu incluí outros grupos taxonômicos, como de insetos, Heteroptera, PT, odonata, peixes, aves, vegetação aquática e terrestre, e também foi o meu primeiro contato com políticas públicas, e foi um pós-doc entre a Universidade de Lancaster e a Embrapa Amazônia Oriental. E, em seguida, eu vim aqui para a USP, fiz um pós-doc aqui pelo Instituto de Estudos Avançados, que foi em o meu BEP na Universidade de Glasgow, que foi onde eu continuei trabalhar com políticas públicas, mas onde eu comecei a trabalhar com essas doenças zoonóticas e transmitidas por vetores, como a Aedes aegypti. Em 2023, eu me tornei pesquisadora associada da Universidade de Bristol, porque lá tem vários estudantes que querem trabalhar nos trópicos e com besouros e formigas, então eu acabo ajudando no comitê de orientação deles. E em 2025 eu passei no concurso aqui, né, do Departamento de Zoologia, e criei o Laboratório de Entomologia Aplicada à Conservação. Então, meu objetivo é continuar aqui trabalhando com insetos, mas aplicar esse conhecimento em políticas públicas existentes, ou novas políticas públicas. Acho que vocês devem ter visto que durante a maior parte, né, do meu trabalho, eu sempre foquei em 2 grupos, que eram os besouros escarabeíneos e as formigas. Mas por quê? Primeiro que são grupos bem diversos, né? Os besouros estão amplamente distribuídos nos trópicos, enquanto as formigas também são dominantes na maioria dos ecossistemas terrestres, e ambos os grupos são bioindicadores, ou seja, eles respondem a fatores ambientais, mais a diferentes fatores ambientais. E, consequentemente, então,
eles apresentam respostas muito distintas aos distúrbios. Então, eu gosto de usar esses dois grupos porque eu sei que eles vão indicar coisas diferentes. E essas respostas, elas são diferentes devido aos traços funcionais das espécies, que determina como eles vão responder aos distúrbios e o impacto deles no funcionamento dos ecossistemas. Nesse sentido, então, tanto as formigas quanto os besouros rola-bostas, eles realizam importantes funções ecológicas. Para quem não sabe, as formigas, elas são super importantes no controle biológico de pragas agrícolas, tá? Em diversos cultivos. Já os besouros, eles também realizam importantes funções biológicas, como controle de pragas e de parasitas intestinais associados às fezes. Tanto que as funções ecológicas realizadas pelos besouros podem ser também chamadas de serviços ecossistêmicos, devido ao benefício que essas funções têm para os seres humanos, benefícios principalmente econômicos. Tanto que teve 2 trabalhos que valoraram o serviço realizado pelos besouros em pastagens, tanto em pastagens dos Estados Unidos, né, quanto do Reino Unido, e o serviço deles foi valorado aí em 380 milhões nos Estados Unidos e no Reino Unido 367 milhões de libras. Então, eu também gosto muito de trabalhar com esses grupos porque a amostragem é fácil e de baixo custo. Então, eu utilizo geralmente armadilhas do tipo Pitfall, né? E a mesma armadilha eu uso para formiga e para besouro. Então, aqui seria uma armadilha que eu acabei, né, de instalar, e aí eu preciso colocar uma isca para atrair os besouros, né, as fezes. Então, aqui vocês podem ver o besouro logo chegando e a formiguinha também para cair já no meu Pitfall. E aí, 24 horas depois, eu consigo, né, amostrar uma grande diversidade de espécies. E a partir dessas informações que eu consigo calcular minhas métricas, minhas variáveis respostas dos meus trabalhos. Então, tanto métricas de diversidade taxonômica, como riqueza de espécies, abundância, biomassa, composição de espécies, ou seja, quais espécies estão ali, como métricas de diversidade funcional. Então, eu meço também os traços funcionais dos indivíduos de diferentes espécies e calculo métricas. Por exemplo, igual tem a riqueza de espécies, também tem a riqueza funcional de espécies, que está relacionada com a quantidade de traços funcionais de uma comunidade. Ou seja, quanto maior a riqueza funcional de uma comunidade, significa que essa comunidade ela tem uma maior variedade de serviços ecossistêmicos, de funções ecológicas que ela pode realizar. Então, o primeiro trabalho que eu queria mostrar para vocês... Não. E eu também gosto de quantificar funções ecológicas de besouro em campo, justamente por causa da importância econômica dessas funções ecológicas. E é relativamente simples, então eu monto uma arena em campo, no interior eu coloco fezes, né, cerca de 250 gramas de fezes, e misturo sementes mímicas, né, no caso miçangas de diferentes tamanhos. Então, após 24 horas, eu consigo quantificar as funções ecológicas dos besouros, né, a quantidade de solo revolvido, quantidade de fezes removidas, assim como a dispersão de sementes, né? Aqui vocês podem ver um besourinho dispersando uma semente, mímica no caso, né? E aí, agora eu vou mostrar para vocês alguns dos trabalhos que eu já realizei, que já foram todos publicados, né? O primeiro deles é como as pastagens elas afetam os besouros rola-bostas e as formigas, assim como os grupos funcionais dentro de cada um desses grupos. Então, para quem acha que toda pastagem é igual, não, elas não são iguais. Elas têm uma grande diferença entre elas, tanto em termos de estrutura da vegetação, por exemplo, de densidade de árvores, de cobertura de gramíneas, assim como o manejo que essas pastagens elas recebem. Primeiro, elas podem variar com a idade da pastagem
E aí, por exemplo, pastagens mais antigas, geralmente os produtores usam tratores, né, para preparar o solo e acaba mexendo na terra e, consequentemente, então, destruindo os ninhos das formigas, dos besouros, né, debaixo da terra. A densidade de gado também pode ser diferente, por isso que a gente tem sistemas extensivos, sistemas intensivos, assim como a frequência do uso de parasiticida, que eles usam principalmente ivermectina para matar os diferentes parasitas nos bovinos. E aí, nesse estudo, eu encontrei que quanto maior a frequência do uso de parasiticida, no caso de ivermectina, mais a comunidade de besouros ela era afetada, tanto em termos de abundância, em número de espécies, de biomassa, assim como afetou uma grande quantidade dos grupos funcionais. Isso porque essa ivermectina, os resíduos dela saem nas fezes dos bovinos, e quando os besouros se alimentam, acaba causando uma letalidade em várias espécies, né, impactando então diferentes atributos da comunidade. Quando a gente pensa em formiga, o que afetou as formigas foi a estrutura da vegetação. Então, vocês podem ver que a densidade de árvores, ela afetou a abundância de formigas, assim como a riqueza e outros grupos funcionais. Porque quando a gente pensa, as condições abióticas de uma pastagem geralmente são muito fortes em termos de temperatura, umidade. Então, quando você tem na pastagem árvores isoladas, isso ameniza as condições abióticas para a comunidade de formiga e também para a fauna em geral, favorecendo então que mais formigas consigam se estabelecer em áreas de pastagem. Então, vocês podem ver que quando eu usei besouros e formigas para avaliar o mesmo distúrbio, né, elas forneceram esses grupos diferentes indicações dos impactos do manejo da terra sobre a biodiversidade. Ou seja, a gente não pode generalizar as respostas da biodiversidade ao mesmo distúrbio e por isso é interessante usar mais que um grupo de bioindicador, assim como as respostas elas variaram entre os grupos funcionais, dentro de ambos os grupos, mas enfim, não vou entrar nisso agora. Esse aqui foi um outro trabalho em que eu realizei na Amazônia, em que eu avaliei se as fezes removidas, né, pensando naquele experimento de quantificação de funções ecológicas, se as fezes removidas ela era um bom proxy, né, um bom indicador para outras funções dos besouros, como o revolvimento do solo e a dispersão secundária de sementes. E eu fiz esse experimento em diferentes usos da terra, como floresta primária, secundária, agricultura e pastagem. E eu vi que o solo escavado ele não era correlacionado com a escavação do solo, mas que o solo escavado ele era bastante relacionado com a dispersão de sementes de diferentes tamanhos. Ou seja, é importante a gente medir empiricamente as funções ecológicas dos besouros em campo e não só a remoção de fezes, né? Para ter uma melhor visão do que os besouros estão fazendo em termos de funções ecológicas. Esse aqui foi um outro trabalho em que eu avaliei as respostas da comunidade de formigas e besouros escarabeíneos, as mudanças no uso da terra no cerrado, considerando diferentes aspectos, tanto taxonômicos quanto funcionais, em diferentes níveis, né, alfa e beta de diversidade. Então, foi uma amostragem no Triângulo Mineiro, que eu amostrei essas comunidades em diferentes tipos de uso da terra, como cerrado sentido estrito, floresta semidecídua, plantações de eucalipto, plantações de pastagens e plantações de soja. E aqui vocês podem ver, né, o resultado da riqueza de espécies para formigas e para besouros, e que novamente como esses grupos responderam de maneira distintas, né? A riqueza de espécies de formigas, ela foi maior em hábitats naturais, né, aqui floresta e savana, enquanto nos besouros essa diferença ela não foi assim tão drástica, né, da savana com os outros ambientes. Mas vocês podem ver que na floresta ela teve uma menor riqueza de besouros. Porém, quando você pensa na riqueza funcional ou diversidade funcional alfa, teve uma
alta riqueza funcional de besouros em floresta, porque eram espécies únicas que estavam ali naquele ambiente. E aqui para formigas, vocês podem ver que não teve uma diferença entre os diferentes ambientes, enquanto campos de soja, né, plantações de soja, a riqueza funcional foi extremamente baixa. Então, novamente, aqui vocês veem que não dá para a gente generalizar as respostas da biodiversidade ao mesmo distúrbio e a importância de usar, então, diferentes dimensões da biodiversidade, tanto taxonômica quanto funcional. Todos esses trabalhos que eu mostrei para vocês, eu não considerei a estrutura da paisagem, só o uso da terra. E nesse trabalho, eu considerei a estrutura da paisagem, ou seja, aqui era o meu uso da terra, que eu amostrei os besouros, e eu considerei o que tinha ao redor. Então, eu fiz buffers de diferentes tamanhos, né? E fui calculando variáveis que caracterizavam a paisagem, por exemplo, a quantidade de cerrado que estava ali, a quantidade de floresta, quão heterogênea era a paisagem, entre outras variáveis. E aí vocês podem ver que em termos de, aqui eu avaliei a riqueza funcional dos besouros, independente do uso da terra amostrado, que quanto mais cobertura de savana eu tinha ao redor aqui nessa escala, maior a riqueza funcional de besouros. Então, em termos de recomendações, né, a gente pode recomendar a necessidade de proteger e ou restaurar fragmentos de vegetação nativa na matriz agrícola para aumentar essa diversidade funcional de besouros. E esse é um outro trabalho, porque eu percebi que foi realizado, né, pela minha aluna de mestrado, eu percebi que várias espécies elas eram bastante comuns em alguns usos da terra, como soja, pastagem, cerrado sentido estrito e eucalipto. Tá, eu pensei, provavelmente elas são generalistas de habitat, mas será que tem alguma variação entre elas? Então eu avaliei se existia uma variação intraespecífica entre essas diferentes espécies, né? Então a minha aluna, ela mediu, mensurou 7 características morfológicas e para cada uma dessas características que ela avaliou, a gente tentava ter uma interpretação funcional. Então, por exemplo, aqui que foi o comprimento do pronoto com a largura do pronoto, que é o 2 pelo 3, a interpretação funcional era que quanto maior o valor dessa razão, menos volumoso seria o pronoto, indicando então uma menor capacidade de escavação em terrio de fezes. E sim, as espécies elas mostraram uma grande diferença intraespecífica entre elas nos diferentes usos da terra. Então, em termos de recomendação nesse trabalho, a gente vê que é possível focar em algumas espécies e medir traços funcionais delas como uma forma de indicar também os distúrbios e não precisar mostrar toda a comunidade. Agora indo um pouquinho para a parte de comportamento dos besouros, os besouros eles apresentam 3 tipos de realocação de recursos diferentes. Então eles podem ser os residentes, né, que ficam bem próximos do recurso, os besouros escavadores, que fazem túneis que podem ser túneis até de metros, e os besouros roladores. Os roladores são aqueles de fato que fazem a bolinha de recurso. E aí ele faz uma bolinha e ele rola isso de centímetros a metros e depois, vai depender da espécie, e depois ele enterra. Só que quando ele vai rolando o seu recurso, ele sofre uma pressão seletiva tanto de predadores e competidores. Então para proteger o seu recurso, que é o que é mais importante para ele, ele vai passando secreções, tanto pigidiais quanto abdominais, para proteger a bolinha, né, de fezes. E aí, nesse trabalho eu quis avaliar se as secreções das glândulas pigidiais, que vêm de uma glândula exócrina, se elas eram repelentes contra uma espécie praga urbana, né? Então, durante muito tempo eu criei besouros em laboratório e eu tirava, né, extraía essas secreções pigidiais para fazer os meus experimentos. Também para avaliar
se essa secreção seria repelente contra o Tapinoma melanocéfalo, que é uma praga urbana que não tem controle efetivo até hoje. É uma praga não só no Brasil, em diferentes países, e ela causa tanto, é muito comum nas nossas casas, assim, como em hospitais. E aí eu extraía essas secreções e fazia uma série de bioensaios, né? Um desses bioensaios era, por exemplo, colocava na placa de Petri metade da placa com secreções de macho, de besouros, a outra com água, que era o meu controle. Aqui eu colocava secreções de fêmeas e do outro lado era o meu controle, e no terceiro eu colocava secreções de macho contra secreções de fêmeas. E colocava formiga. E aí eu quantificava uma série de variáveis do comportamento locomotor da formiga, utilizando aquele programa Etovision. Uma das variáveis era o tempo que ela permanecia parada em cada um desses lados, né, do bioensaio. E aí vocês podem ver que na maioria dos casos, né, foi significativamente as formigas, elas evitavam as secreções pigidiais. E no caso, quando era macho e fêmea, ela evitava a secreção do macho, justamente porque nessa espécie a fêmea ela faz o cuidado parental da prole, então essa secreção provavelmente ela é mais forte assim, e seria um repelente melhor. Então a gente pode ver que as secreções pigidiais de besouros rola-bosta têm um potencial como repelente biológico de Tapinoma melanocéfalo. Então, gente, todos esses trabalhos que eu apresentei para vocês, eu realizei eles até finalizar o meu doutorado em 2020, por mais que eu fui publicando ao longo aí, depois de ter defendido o doutorado. E aí eu defendi meu doutorado e começou a pandemia, e aí eu tive que readaptar, né, um pouco, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com ciência de síntese. Então, eu não sei se todo mundo sabe o que seria essa ciência de síntese, mas é quando você utiliza dados já coletados por outros pesquisadores e reanalisam esses dados de maneira diferente que não tinha sido feito antes. Então, muitas vezes esses trabalhos acabam sendo em escala espacial maior. E uma característica da ciência de síntese que geralmente ele é feito em grupos grandes, interdisciplinares, com pesquisadores de diferentes níveis da carreira, de diferentes áreas, e também pode ser transdisciplinar, né? Nesse grupo, então, ter não só acadêmicos, mas também gestores públicos, tomadores de decisão, formando então um grupo mais heterogêneo, então tendo essa característica transdisciplinar. E eu acho interessante também levantar que quando você trabalha com ciência de síntese, isso acaba envolvendo outras habilidades do que você desenvolve quando você trabalha com coleta de campo, com a taxonomia, etc. Aqui você tem que aprender a lidar com grandes bases de dados, fazer a curadoria desses dados, trabalhar com ferramentas de geoprocessamento, porque geralmente são análises em larga escala. Então, o primeiro trabalho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, que o que me motivou a fazer ele, que a gente sabe que a perda de biodiversidade é um dos principais desafios que a gente lida hoje em dia, né? Então, para a gente entender melhor, né, como essa perda de biodiversidade está acontecendo, a primeira coisa a gente tem que mapear a biodiversidade, ver o que existe dessa biodiversidade e entender como que a biodiversidade ela responde, né, às mudanças antrópicas. Então, nesse trabalho, além dos besouros e das formigas, eu consegui então incluir informações de EPT, Ephemeroptera plecoptera tricoptera, de odonata, de heteróptera, de peixes, de macrófitas, de árvores e de aves. E aí eu tinha, né, para a Amazônia brasileira, a localização de onde ocorreu um estudo sobre biodiversidade desses grupos, assim, qual que era o grupo, e o habitat, né, que ocorreu ele, se era aquático, de áreas úmidas ou de terra firme. E aí eu tinha 5 variáveis para modelar, para verificar quais os fatores que influenciavam a realização dessas pesquisas,
né, sobre biodiversidade, e eu destaquei essas duas variáveis porque elas explicaram mais de 50% dos meus modelos. Isso significa o quê? Que quanto de mais fácil acesso é a área, assim quanto mais próximo for de uma infraestrutura de pesquisa, seja de uma universidade ou, por exemplo, de um parque, maior a probabilidade de ocorrer uma pesquisa de biodiversidade nessas áreas, tá? E aí, esse trabalho, eu fiz esse mapa em que a gente mapeou a probabilidade de ocorrência de pesquisa na Amazônia. Quanto mais em vermelhinho aqui, quanto maior em vermelhinho, maior a probabilidade de pesquisa, e quanto mais em azul, menor a probabilidade, ou seja, quase zero. Então, vocês podem ver que a maioria da probabilidade vai acompanhando aqui justamente os rios, mostrando então a importância da acessibilidade para realizar mesmo as pesquisas, porque a gente sabe que na Amazônia os rios é o principal, né, meio de transporte da população. E aí, mas vocês podem ver que tem uma grande quantidade de áreas em azul, que tem uma probabilidade quase zero, né, da gente conhecer a biodiversidade. Então, eu quantifiquei quanto da Amazônia tinha essa probabilidade quase zero de ocorrer pesquisa de biodiversidade, que foi cerca de 40% das áreas da Amazônia, que é muita coisa. Significa que a gente não conhece a biodiversidade de cerca de 40% dessas áreas. E aí, eu peguei alguns cenários de mudanças futuras, como de mudanças climáticas, que eu peguei no IPCC, que é do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e sobrepus essas camadas de mudanças climáticas com essa camada que foi gerada no estudo. E aí, vocês podem ver que cerca de 15 a 18% das áreas, que seriam essas mais aqui que eu destaquei, que em roxinho, não dá para ver, não está dando tanta diferença aqui, mas 15 a 18% dessas áreas que são negligenciadas por pesquisas, elas estão sujeitas a sofrer severas mudanças climáticas até 2050. Então, pensem quantas espécies que a gente pode estar deixando de conhecer, né, de descrever, por exemplo, porque a gente não conhece a nossa biodiversidade. E aí eu pergunto, como que a gente conserva uma coisa se a gente não conhece, né? Não tem como, você só vai conservar uma coisa que você conhece, a biodiversidade. E aí, esses resultados eles foram bem chocantes, tanto para mim quanto para os autores desse artigo, e acho que tanto que os resultados eles começaram a sair em diferentes jornais, tanto nacionais quanto internacionais, e o que a gente fez foi um policy brief, que é um sumário para políticas públicas, em que você faz um resumo dos seus principais achados, em português, porque geralmente o tomador de decisão não vai ler o seu artigo. Então, a gente fez um sumário de políticas públicas e uma das nossas recomendações foi ampliar os recursos para a pesquisa na Amazônia de forma a preencher lacunas de conhecimento. E aí, cerca de 3 meses depois desse bafafá todo, o CNPq, em colaboração com a Iniciativa Mais 10, uma grande quantidade de FAPs, agências de financiamento internacional, lançaram esse edital, que foi a chamada das expedições científicas, e na abertura desse edital, eles justificaram, baseado no nosso artigo, né? Eu marquei aqui para vocês verem que mais de 40% do território amazônico tem um grande desconhecimento sobre qual é a biodiversidade existente lá. É que mostra o artigo da Current Biology. E aí, foi um edital relativamente grande, que eu acho que ele ainda está em desenvolvimento, que incluiu 22 projetos de pesquisa em um valor aproximado de 76 milhões de reais. Aí, esse aqui foi um segundo trabalho que eu realizei de síntese, que foi quando eu vim
aqui para a USP, em 2022, e que eu comecei a trabalhar com doenças zoonóticas e transmitidas por vetores. Eu não sei se todo mundo sabe o que são doenças zoonóticas, mas são aquelas transmitidas dos animais para os homens e vice-versa, e pode ter ali um vetor ou não, né? E aí, esse foi um trabalho de revisão que incluiu cerca de 39 doenças, em que eu queria entender como que é avaliado o risco de transmissão dessas doenças zoonóticas e transmitidas por vetores. E eu fiquei surpresa, de novo, que a maioria dos estudos, eles consideram apenas o hazard como um proxy, como um indicador da transmissão de doenças. Isso significa o quê? Que o simples fato de você ter a presença de um patógeno ou a presença, por exemplo, do Aedes aegypti, de abundância de mosquitos, eles consideravam isso como um indicativo de transmissão de doença. Só que não é verdade. Porque para você ter uma transmissão de doença, você tem que ter exposição humana, né? Às vezes o patógeno está ali, está quietinho, se você não mexer com ele, está em equilíbrio com a natureza, né? Então, muitos dos trabalhos não consideravam esse componente de exposição, né? Por exemplo, a densidade humana, a quantidade de pessoas em contato com esse perigo, e nem a vulnerabilidade. A vulnerabilidade pode tanto estar relacionado com fatores individuais, por exemplo, estresse, a capacidade nutritiva do ser humano, assim como acesso a sistemas de saúde, variáveis também, acesso à água tratada, sistemas de esgoto, enfim, diversas variáveis pode afetar o risco de transmissão dessas doenças zoonóticas e transmitidas por vetores, só que a maioria dos trabalhos não consideravam esses três componentes. Isso, em termos de políticas públicas, é algo preocupante. Significa que você pode estimar de maneira errônea quais áreas você precisa de recursos, né, para evitar a transmissão de doenças quando você usa só um desses componentes, né? E aí, uma das minhas recomendações com esse estudo foi a necessidade de estruturar a avaliação de risco unificada e integrada para abordar a complexidade de doenças de transmissão. E aí, esse resultado ele foi incorporado no Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática do Estado de São Paulo, e que esse plano ele foi organizado pela CEMIL, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, de Infraestrutura e Logística do Estado, que fez esse plano que foi lançado esse ano. E aí, como eu fiz parte do grupo de saúde única, eu consegui que esse resultado fosse incorporado como uma das ações do plano. E outro trabalho que eu realizei ainda no meu pós-doc, ele está sendo feito em colaboração com a Prefeitura de São Paulo. Para quem não sabe, a Prefeitura faz amostragem de Aedes aegypti de larvas a nível de quarteirão. Então, eu tenho informações, né, em cerca de 30 mil quarteirões do estado, sendo que tem no município tem 60 mil quarteirões. E meu objetivo principal aqui é predizer áreas com maior infestação de Aedes aegypti, utilizando diferentes variáveis, aquela estrutura que eu sugiro anteriormente, né, incluindo então variáveis socioeconômicas, climáticas e de paisagem. Então eu trouxe só um resultado aqui, que a quantidade de recipientes positivos com larvas aumenta quando você aumenta o número de árvores isoladas na cidade. Significa que eu estou falando para cortar árvores? Não, eu não estou falando isso de jeito nenhum. Mas eu acho que a maioria dessas árvores, elas são plantadas. Então, a gente tem que pensar em termos de planejamento urbano, o que pode ser feito? Será que na hora de plantar essas árvores, a gente pode pensar em árvores que emitem substâncias repelentes contra esses mosquitos? Porque existe. Será que a gente pode evitar árvores que acumula, né,
água e aí acaba servindo como criadouros para esses mosquitos. Então, a gente pode pensar em planejamento urbano através desses resultados e pensando no Aedes aegypti, já que a gente sabe que a vegetação ela é benéfica em um tanto de outros aspectos. E agora, indo para os trabalhos que estão em andamento, eu estou trabalhando, né, com o Jean nesse projeto de crédito de biodiversidade como estratégia para investimento em conservação ambiental no estado de São Paulo. A CEMIL, né, que é a nossa principal colaboradora, quer lançar um plano de bioeconomia para o estado no próximo ano e pediu essa ajuda para a gente para desenvolver indicadores de biodiversidade a partir de métricas diretas de biodiversidade e ou indiretas de paisagens aplicáveis a todo o estado. Então, esse trabalho está sendo feito pelo Eduardo, que está ali atrás, e pelo Arnaud. Uma coisa assim, que eu queria chamar a atenção era que o estado, a demanda deles foram para grupos de vertebrados, ninguém considera grupo de invertebrado, que é o que mais me incomoda, e por ser o grupo mais diverso, e eu falei, não, tudo bem, a gente faz, mas vamos incluir na política um grupo de invertebrados, e como eu me lido bem com as formigas, vamos incluir formigas. Então, essa é uma vontade minha em todas as outras políticas, de alguma maneira que eu possa contribuir, trazer os invertebrados, os insetos também, para informar os tomadores de decisão. Para vocês terem noção, formigas está o quê? 1.200, 1.600 espécies, enquanto os anfíbios, que o Taran está colaborando com toda essa parte para criar os indicadores, tem 400, 500 espécies, né? Olha que diferença, e desconsiderando eles. Um outro projeto também que está em andamento é esse Síntese da Biodiversidade Amazônica, que é pelo INCT, nosso lá da Amazônia, e que a gente tem como objetivo determinar os efeitos climáticos e de mudanças de uso da terra sobre a variação espacial e temporal da composição taxonômica e funcional da fauna. Então, aqui também a gente está incluindo tanto grupos de invertebrados quanto grupos de vertebrados, e a gente tem 2 pós-docs trabalhando nisso. E um terceiro projeto, que na verdade é mais para próximos passos, é que agora, em outubro, eu assumi junto com a Paula Pristi. A Paula, na verdade, é a líder e eu sou a co-líder desse grupo da IUCN, de Saúde Humana e Manejo de Ecossistemas. Então, acho que todo mundo sabe que tem vários grupos da IUCN para os diferentes grupos taxonômicos, mas também tem para a saúde humana. E aí a gente teve uma demanda da própria IUCN, que é criar um índice de saúde humana ambiental que considere a capacidade dos ecossistemas de prover o serviço ecossistêmico de regulação de doenças. E aí eles querem que a gente consiga classificar cada ecossistema utilizando essas mesmas categorias que vocês conhecem bem. Por exemplo, se aquele ecossistema ele é pouco preocupante em termos de prover o serviço ecossistêmico de regulação de doenças, ou se não tem. Enfim, mas isso eu acho que é um desafio aí que a gente tem que pensar nos próximos 3 anos, como que vai ser feito. E eu, desde que eu fui contratada, eu submeti 2 projetos que atualmente estão em análise. Um desses projetos foi submetido à FAPESP em agosto, em que o objetivo é investigar como fatores ambientais, tanto locais quanto em escala de paisagem, influenciam a biodiversidade, as funções ecossistêmicas e a multifuncionalidade em áreas restauradas. Então, nesse mapinha, esses pontinhos verdes são potenciais áreas do estado com plots de restauração que eu quero realizar as minhas amostragens, e o time todo vai realizar a amostragem, se for aceito, utilizando diferentes métodos amostrais focados em insetos. Inicialmente, o nosso foco são os mosquitos culicídeos, as abelhas e os besouros rola-bosta.
As abelhas e os besouros solabós, por eles serem importantes para fornecer serviços ecossistêmicos. Dos besouros eu já falei, das abelhas a gente sabe que elas são super importantes para a polinização. E eu foquei aqui nos mosquitos culicídios porque eles também fornecem funções ecológicas, mas no caso aqui, eu falo que as funções ecológicas dos mosquitos que eu vou considerar não são serviços ecossistêmicos, mas de serviço ecossistêmico, porque pode impactar a saúde humana. E as funções, né, ecológicas serão mensuradas através dessa abordagem de redes ecológicas, né, de vetor hospedeiro, de planta polinizador, de mamíferos e besouros, e tudo isso para avaliar a multifuncionalidade do ecossistema, né, vendo então possíveis trade-offs entre essas diferentes funções ecológicas. E o projeto ele tem um objetivo transversal que é informar políticas públicas. Isso significa que antes de submeter e durante assim a preparação da escrita do projeto, eu já entrei em contato com pessoas, com gestores da CEMIL, e a gente conseguiu listar possíveis políticas públicas que os resultados desse projeto pode ajudar, e temos toda uma metodologia para, de fato, a gente, se aprovado, incorporar esses resultados em políticas públicas, né? Porque eu acho que fica muito vago quando a gente coloca num projeto, isso vai informar políticas públicas, mas como? Né? A gente sabe que muito do conhecimento gerado na universidade fica na universidade e nunca é incorporado, então a gente tem que trabalhar mais em colaboração com gestores, né? E por último, esse é o segundo projeto que eu submeti ao CNPq, que submeti junto com o Gabriel Nakamura, que agora é professor da UFMG, mas ele era pós-doc aqui até o mês passado. E o nome do nosso projeto é Zoorrisco investigando o presente e o futuro da emergência de doenças zoonóticas. Então, o objetivo 1 do nosso projeto é a avaliação dos riscos de doenças zoonóticas no presente e no futuro, considerando, então, cenários de mudanças climáticas e cenários de restauração, pensando, se fosse cumprido as metas do Código Florestal, será que o risco dessas doenças zoonóticas e transmitidas por vetores poderiam diminuir? O objetivo 2 é a gente avaliar a descoberta de patógenos desconhecidos, porque já tem várias metodologias que foram feitas para tetrápodes, mas nada ainda para doença, então a gente quer avaliar isso. E como terceiro objetivo é o uso de modelos macroevolutivos para informar o risco de transbordamento entre vertebrados. E todos esses objetivos, novamente, têm o objetivo de informar políticas públicas, tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia. Então, de novo, na nossa equipe tem tanto gestores da Amazônia, né, do estado do Pará, quanto gestores aqui do estado de São Paulo. E como mensagens finais, primeiro da minha carreira, ela nem sempre foi linear, acho que deu para perceber. E eu acho que ela tem prós e contras de diversificar o meu sistema de estudo e os táxons com que eu trabalho. Eu acho que a principal vantagem é que eu acabo aprendendo um pouco de tudo e aí eu posso colaborar com diferentes pessoas, então eu acabei me tornando uma pessoa mais interdisciplinar. Eu acho que a desvantagem é que sempre que eu começo a trabalhar com uma coisa nova, eu preciso investir um tempo para aprender o que eu vou trabalhar, né? E no meu laboratório, eu gostaria de continuar, né, fazendo levantamento, monitoramento de insetos e também fazer trabalhos de síntese de dados para informar políticas públicas, tanto em conservação quanto na saúde pública. E também quero deixar a mensagem que eu acho que a coleta de dados primários ela é extremamente importante, porque eu não acho que vai ser possível a gente ficar fazendo síntese ecológica daqui a alguns anos se você parar de coletar, porque hoje em dia a gente vê um tanto de projetos só de síntese sem coletar dados primários. Então é isso, gente. Obrigada.
perguntas? Abrindo para as questões, se tiver alguma dúvida, por favor. Peraí, senhor Navas. A palavra é sua. Obrigado para colocar perto. Oh, Raquel, super obrigado. A sua pesquisa é super interessante. Adorei a palestra. Eu queria te perguntar um assunto sobre esta ciência de síntese. Logicamente, com toda a experiência do CEPIJA, né, que trabalhamos de alguma forma juntos, ou menos em paralelo, esse foi um tema super importante. E eu vejo o potencial que isso tem, mas eu ainda tendo a ver essa síntese como muito fragmentada disciplinarmente. E eu queria te perguntar, assim, genericamente, assim, uma opinião sobre esse assunto. Como é que poderíamos avançar para uma síntese mais integrada? Porque eu te dou exemplos concretos, inclusive. Por exemplo, com o assunto de vetores zoonóticos, você vê a comunidade que está pesquisando onde que estão os vetores. Outra comunidade diferente trabalha qual é a probabilidade de infecção. Um grupo bem diferente trabalha qual é a probabilidade de transmissão da doença, por exemplo, no caso de insetos, mediante uma picada de um vector. E assim por diante, né? Então, o que a gente pode fazer para avançar? Então, quando a gente, acho que você está falando um pouco até pensando em saúde única, né? De Sim, com quão certeza. desfragmentado porque a gente, saúde única, acabou que eu não falei, quando a gente pensa em saúde, considerando a saúde do ambiente, a saúde humana e a saúde animal. E esse conceito, ele é acho bem bonito, mas na prática, ele, de fato, ele ainda não funciona. Então, a gente tem uma série mesmo de desafios para, de fato, a gente começar a trabalhar e a implementar planos mesmo de saúde única. Eu acho que o principal seria a gente trabalhar com os gestores, porque quando os próprios gestores, tanto da Secretaria do Meio Ambiente quanto da Agricultura e da Saúde, eles falam que os sistemas deles não são conectados. Então, começa no governo o problema. Não é nem aqui, sabe? Eu acho que começa lá porque é tudo desfragmentado. Então, como que a gente... eles precisam, na minha opinião, primeiro se organizar lá e ter sistemas de saúde única de verdade, para depois a gente... ou então a gente pode fazer junto, né? Coproduzindo com eles. Mas eu acho que, de fato, é um desafio gigantesco ainda que a gente espero que a gente consiga vencer nos próximos anos. Obrigado, Raquel. Mais alguém? Pedro. Raquel, muito obrigado pela palestra. Foi muito legal a linha de raciocínio que você construiu. E aí, até pela própria linha de raciocínio, acho que pela linha da sua formação, assim, eu tenho uma pergunta /desabafo. E aí vou cometer várias blasfêmias aqui, mas já peço desculpas antecipadamente. Mas assim, a gente está num lugar de produção de conhecimento. E todo mundo aqui gosta de produzir conhecimento. Então a gente é guiado pelas lacunas de conhecimento e a gente sempre quer obter mais conhecimento. Mas, apesar dessas lacunas que persistem, a gente já tem uma boa ideia geral do que está acontecendo por aí. E a gente pode passar anos e anos fazendo pesquisas como aquelas primeiras que você mostrou no início da sua carreira, que vão meio que dar mais e mais evidências de uma mesma coisa geral que a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. E aí, quando a gente vai para essa interação com o extra-academia, e aí acho que você teve mais experiência nisso, você acha que a impressão que dá de quem está do lado de fora é que realmente o problema é que a gente ainda não tem conhecimento suficiente, e é isso que tem barrado medidas mais efetivas? Porque a gente está, por exemplo, agora, né, a sua palestra teve um time muito bom, porque a gente está tendo a COP agora. Uhum. E aí, assim, já está tendo reuniões e reuniões e reuniões, a gente já sabe mais ou menos muito do que a gente precisa fazer,
Você acha que o que tem barrado as medidas é realmente falta de conhecimento a ponto da gente chegar, por exemplo, e falar, a gente precisa de mais dinheiro para produzir mais conhecimento? Igual teve a expedição lá o edital da Amazônia, né? Uhum. Então, meio que a mensagem que foi passada parece que foi essa. A gente precisa saber mais. Será que o que a gente já sabe já não é suficiente para a gente já esperaria estar vendo mudanças e medidas mais efetivas? E qual que é o que está faltando para a gente começar a ver isso, se não é produção de conhecimento? Então, eu acho que em relação ao conhecimento, depende do grupo. Por exemplo, para vertebrados, eu acho que isso é um grupo, assim, pensando extremamente bem conhecido. Agora, tem uma lacuna gigantesca quando a gente pensa nos invertebrados. Então, acho que para invertebrados a gente ainda precisa de muita amostragem e claro que vai depender também do bioma, né? Por exemplo, aqui na Mata Atlântica, eu não acho que a gente tenha tantas lacunas de conhecimento quanto na Amazônia, que a gente viu que tem um grande vazio. Só que, de fato, a gente sim produz muito conhecimento e muito desse conhecimento, eu não acho que isso não é incorporado por causa de não ter conhecimento. O conhecimento, às vezes, tem, só que a gente tem uma tradição de não trabalhar fora da academia, mas de trabalhar aqui, tanto que a gente é recompensado pelos artigos que a gente produz, e não pelo o que eu, por exemplo, estou, por exemplo, ajudando numa política pública, ajudando, por exemplo, na criação de um edital. Isso geralmente não é considerado, pelo menos nos baremas tradicionais. Então, eu acho que a gente não tem essa tradição de trabalhar com eles, e eu acho que o principal é a gente começar a trabalhar de fato com eles, e trabalhar em coprodução. Então, assim, desde a concepção da ideia do projeto, ver quais são as lacunas, né, de fato, de conhecimento, porque às vezes a gente gera um conhecimento que não é tão aplicável para eles, né? Por exemplo, do Aedes, eu lembro quando eu estava listando o trabalho do Aedes que eu mostrei, quais variáveis que eu ia modelar para ver quais eram as áreas de maior infestação de Aedes do município, e eu nem pensava em algumas variáveis, por exemplo, você tem que considerar a quantidade de ruas pavimentadas, eu nem estava colocando isso na minha modelagem, e foi sugestão dos gestores, porque eles que estão ali com a mão na massa, então, de fato, eles têm, às vezes, conhecimentos que para a gente passa despercebido, e aí eu acho que a partir do momento que a gente consegue trabalhar com eles, e ao mesmo tempo coisas que a gente tem interesse, mas quando a gente também trabalha com políticas públicas igual a parte de crédito de biodiversidade, você viu que eu estou trabalhando com grupos que eu não tenho tanta familiaridade, mas eu acho que ao mesmo tempo é legal a gente colaborar com outros pesquisadores, igual eu falei do Taran, que está super ajudando a gente com a parte de anfíbios. Então, eu acho que é mais essa falta de cultura de trabalho entre a gente e os gestores que a gente precisa criar. Sei lá, com alguns, por exemplo, eu vi que está o edital de políticas públicas da FAPESP, que é um tipo de incentivo para você tentar e informar políticas públicas. Então, aí você acha que existe um problema de comunicação ou de realmente, não é tanto a comunicação, mas o trabalho junto com esses outros Eu setores? acho que são as duas coisas. A gente gera o resultado, muitas vezes a gente publica um artigo, eles não vão ler os nossos artigos, tanto que uma das formas é fazer um policy brief, igual eu mostrei, ou fazer notas técnicas, em que você, igual lá no Biotossíntese, a gente faz notas técnicas, a Luciana vai lançar dela semana que vem, se alguém quiser eu posso compartilhar lá no grupo, que ela vai lá apresentar o trabalho dela para gestores da Secretaria do Meio Ambiente, e eles, quando eles conhecem já o trabalho, esse trabalho foi coproduzido, tem uma tendência maior deles incorporarem, sabe, os resultados. Igual, por exemplo, eu não sei se eu falei que eu fiz parte desse grupo do plano do PEARC, Sim.
E aí foi mais fácil também de eu dar a minha sugestão de criar essa estrutura unificada de risco. Então a gente precisa trabalhar também mais em colaboração, acho que são as duas coisas. E o que você identificou, pelo menos, como mais eficiente para propiciar esses contatos e esse início de trabalho junto? É ir atrás das pessoas, é ter É ir editais... atrás, mas é difícil, tem que criar uma relação de confiança mesmo, assim. Hoje igual os meus projetos, eu chamo eles e a gente tem uma boa relação, mas foram mais de 3 anos, eu acho, para construir essa relação de confiança. Então não vai ser tipo, você mandar um e-mail e você começar a trabalhar de um dia para o outro, sabe? Então acho que a gente tem que criar relações de confiança, e ao mesmo tempo mostrando, né, que todos os conhecimentos, uma relação horizontal, de que todos os conhecimentos ali são importantes. Obrigado. Próxima pergunta. Oi, Raquel. Então, primeiro queria te parabenizar pelo trabalho, também super feliz que esteja com a gente no departamento. Vai ser um caminho nas próximas décadas bem interessante de ter essa diversidade de colegas atuando em várias áreas. Em relação ao seu trabalho, eu acho que quando uno faz gestão pública, uno tende muitas vezes a simplificar por essa comunicação entre o acadêmico e o político que está interessado mais em divulgar algo. Como é esse trabalho para vocês no dia a dia de fazer pesquisa e, sobretudo, publicar, não? Porque eu acho que às vezes uno pode pecar ou errar por super simplificar as coisas para mandar uma mensagem, como foi essa mensagem do 40% desconhecido. Ou você falou, as partes arborizadas das cidades podem gerar mais doenças. Então, como é o dia a dia isso? Como vocês cuidam dessa linguagem? E também depende um pouco do ambiente político, imagino, Sim. de cada época, não? Sim, o ambiente político é super importante, até porque o tempo, eu acho, da academia com o tempo da política é bem diferente. Por exemplo, esse plano de bioeconomia, eles estão com pressa, eles querem que a gente ajude para o próximo ano, assim, no primeiro semestre, lançar esse plano de bioeconomia com essa parte de creche de biodiversidade. O Eduardo tá ali, ele tá doidinho. Então, assim, de fato, só que o que a gente também tenta mostrar para eles que nós não somos consultores, sabe? Que a gente está coproduzindo conhecimento com eles. Se eles têm tanta pressa, como é que fala? Contrata uma consultoria, se eles querem para ontem. Porque, de fato, o que a gente gera, que é geralmente conhecimento de qualidade, leva um tempo para você amadurecer essas ideias. Então, não é de um dia para o outro. E o que a gente faz é sempre tentar, então, produzir um artigo científico e junto uma nota técnica ou um policy brief mais simples, né, para informar esses tomadores de decisão. E o bom da nota técnica, pelo menos a gente conseguiu esse espaço através do Rafael Chaves, de ir à CEMIL, fazer uma apresentação pública dos nossos resultados, em que a gente, então, consegue conversar com diferentes gestores, eles tirarem dúvidas, então eu acho que a gente ganha muito com isso, assim. Mas tem que criar esse espaço, senão é de um dia para o outro. Muito obrigado, Raquel, pela sua palestra.